Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. No versículo 7, então, é dito assim, olha, ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Poxa, então agora tem um outro não. Você percebe, irmãos, isso aqui quando você está lendo a Bíblia? Você consegue perceber isso? O versículo 5 nós temos um não, e no versículo 7 temos um não de novo. Se é dito assim, olha, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Então ele fala um não e aponta um quem. Tá claro isso para vocês, irmãos? Olha, esse quem, ele vive um não. Esse quem vive um não. Vocês estão entendendo, irmã Elma, irmã Cileide? Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando aqui com vocês? Bem claro, bem didático mesmo. Vocês estão entendendo? Porque o evangelho orgânico, irmãos, é para você entender a vida a partir de quem você é. É a vida se revelando pela própria vida. A vida revelando vida. Não é certo e errado, não é bem e mal. É a vida se revelando. Então não tem a ver com certo, não tem a ver com errado, não tem a ver com o bem, não tem a ver com o mal. Tem a ver com a vida. É uma árvore de vida que nós devemos nos alimentar. A nossa fonte de inspiração, de existência, tem que ser a árvore da vida. Para você entender isso aqui, eu tenho que colocar assim, olha, na época que Jesus fala do perdão, por exemplo, para perdoar, perdoem aqueles que te fazem o mal. E agora? Aí, quando a gente colocou esse assunto, não sei se vocês estão lembrados, não foi para o ar esse vídeo, mas teve irmãos aí que conhecem muito a palavra, conhecem muito a Bíblia, que eles disseram, olha, depende do que a pessoa fez, né? Se ela vier falar comigo, arrependida, eu perdoo. Você lembra das respostas? As respostas são essas, irmãos, para a maioria das pessoas. Então, você julga entre um certo e um errado para saber se você vai acreditar ou que a fé se revelará em você a partir de um julgamento de um certo e de um errado. É isso que você tem de relacionamento com Deus? A sua vida é a partir de um certo e de um errado? O seu relacionamento com a verdade é a partir de um certo e de um errado? Você perdoa se você tiver certo e a pessoa estiver errada? Ou se você tiver errado e a pessoa estiver certa, você perdoa? Se você tiver certo e a pessoa errada, você não perdoa? Então, o que você julga de vida, de existência, de influência, de comunicação com Deus, de íntimo com Deus, está baseado em um certo e um errado? Está baseado num bem ou num mal? É esse o alimento com que você se alimenta cotidianamente? Todos os dias você só se alimenta do certo e do errado, do bem e do mal? Ou você revela vida? Essa é a questão. Então, no versículo 7, nós temos outro não. Ele diz assim, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Por que, Jesus? Porque eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não seja como eles. Poxa, se aqui está dizendo um não seja como eles, isso aqui dá para você saber se é a vontade de Deus ou não, irmãos? Certeza. Dá para saber? Ou não tem como você saber se é a vontade de Deus ou não? Tem muito fundamento, tem base nessa palavra, né? Sim, lógico, você está vendo aqui, olha, não seja como eles. Por quê? Porque seu pai sabe exatamente do que vocês precisam
antes mesmo de vocês pedirem. Não precisa ficar repetindo, achando que a sua oração repetitiva vai mudar Deus em alguma coisa. Não precisa disso. Isso é uma prática de quem não está fazendo a vontade de Deus. Não está entendendo a vontade de Deus. Que não está vivendo segundo a vontade de Deus. Bom, se eu não devo fazer igual aos gentios que não têm esse conhecimento, não têm essa intimidade, não têm esse relacionamento, e não devo fazer como os hipócritas, então o que eu devo fazer? Portanto, orem da seguinte forma. Bom, quando ele fala assim, ó, portanto, orem da seguinte forma, se Jesus está dizendo, portanto, orem da seguinte forma, então ele está expressando uma forma em que nós devemos orar. E se ele está expressando uma forma de oração, então ele está falando de algo que é uma vontade correta daquilo que ele quer ensinar. Então ele diz assim, Pai nosso que estais no céu. Poxa. Então, é dessa forma que eu devo entender a oração. Eu não devo entender uma oração onde eu tenho que ser visto, reconhecido diante de público, diante de pessoas, diante de igrejas, diante de praças, diante de esquinas. Não é uma repetição constante, pedindo uma coisa, insistindo, querendo aquela coisa. Não é dessa forma? Não. Então, qual é a forma? A forma é Pai Nosso que estais no céu. Então, aqui ele nos dá uma condição de reconhecimento. Talvez a gente esqueceu, a gente tenha esquecido. E ele está trazendo, então, agora eles para o reconhecimento. Não estou dizendo para que eles conheçam, mas é para que eles reconheçam. Porque talvez eles tenham esquecido de quem é o Pai. E onde o Pai está. Qual é a posição que o Pai ocupa? Onde eu encontro o Pai? Nos céus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust